E aí pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui e vamos para mais uma aula de geografia aqui nesse canalzinho que está tentando ensinar vocês geografia nesse ano doido de pandemia, né? Bom, essa aula aqui, o conteúdo é voltado para o pessoal do 8º ano da rede pública de ensino, né, paulista. E se você é meu aluno, principalmente do 8º ano C, que é onde eu dou aula de geografia, deixar um comentário aqui. Vale como nota de participação do 4º bimestre. Se você não é meu aluno, pode deixar um comentário assim mesmo, que eu vou ler, vou responder. Se tiver alguma dúvida, eu vou dar like e tudo mais. Sinta-se à vontade, tudo bem? Tá? Então, continuando, a gente vai falar das fontes de energia que a gente utiliza no nosso planeta, tá? Para gerar energia para as coisas funcionarem. Tudo bem? Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou abordar várias fontes de energia e no final vou trazer uma tabela aí indicando quais são as fontes de energias mais utilizadas. Tudo bem? Então, paciência aí, a aula é um pouquinho mais longa, mas tem bastante conteúdo legal, tá? Eu fiz um resumão de tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, a gente precisa saber classificar as fontes de energia. Elas são classificadas de 3 formas. Primárias ou secundárias. Primária significa que eu posso, do jeito que ela está na natureza, já utilizar para gerar energia. Ou secundárias é que eu preciso tirar ela da natureza, ela precisa passar por uma transformação, e aí após essa transformação que ela vira energia. Tudo bem? A outra forma é se ela é renovável ou não renovável, ou seja, se eu consigo utilizar ela de forma rápida ou uma vez utilizada, para reutilizar essa energia, o processo é tão longo que a gente já fala que ela é não renovável. Tudo bem? E por fim, a classificação que falta, né? Convencionais ou alternativas. Convencionais são aquelas mais utilizadas, alternativas são aquelas menos utilizadas. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A primeira de toda, que é a mais famosa quando a gente pensa, né, na geração de energia, é o petróleo. Tudo bem? O petróleo ele tem a sua origem orgânica, né? Então ele se forma lá da decomposição de animais e de vegetais há milhares e milhões de anos atrás. Tudo bem? Coloquei aí um esqueminha mostrando, né, que a gente tem lá ali um oceano, né, pré-histórico, em que aí o que é orgânico, peixe, vegetais, né, falece, morre, cai no chão, né, a gravidade puxa para o chão, ele fica ali paradinho e com o passar dos milhões de anos vai crescendo a camada de solo, né, de pedra, né, rocha, né, em cima, a tal ponto em que vai fazer uma pressão e um calor em que vai derreter e vai transformar aquela matéria orgânica no que hoje a gente chama de petróleo e acaba utilizando hoje. Tudo bem? Tá? Bom, o petróleo ele é responsável por 33% da matriz mundial, ou seja, 33% de toda a energia utilizada no nosso planeta ela vem do petróleo, é muita coisa. E o petróleo ele é altamente versátil, eu consigo tirar vários produtos do petróleo. Então, eu coloquei aí na apresentação para vocês verem um mapa, né? Um esquema mostrando quais são alguns dos produtos que a gente consegue tirar do petróleo, né? Então, o petróleo ele entra por um cano, ele passa por um aquecimento, né? Tem todo esse sistema. E a partir da ebulição, eu consigo tirar o gás combustível, gasolina, querosene, gasóleo, lubrificantes. Eu consigo tirar muita coisa do petróleo, tudo bem? E desses outros produtos, consigo tirar mais produtos ainda deles, tá? Então, dos lubrificantes eu consigo transformar em outras coisas, do nafta em mais outras coisas, da querosene em outras coisas, e assim vai, tudo bem? Então, ele acaba sendo muito utilizado, né? O petróleo, ele é fácil de ser transportado, tudo bem? Então, em grandes distâncias, por isso que ele tem um custo de transporte relativamente baixo, dá para colocar dentro de encanamentos, dá para colocar dentro de navios, dá para colocar dentro de caminhões, tudo bem? Porém, o petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável, tudo bem? Para a natureza fazer petróleo, demora-se milhões de anos e não é certeza que naquele lugar que teve um depósito de coisas orgânicas vai surgir petróleo. Não é certeza. Então, é por isso que a gente chama de não
renovável, tá? Dá para a natureza fazer de novo? Dá, só que a gente vai ter que esperar alguns milhões de anos para isso acontecer, tudo bem? E aí, né, tem uma grande debate sobre o uso do petróleo, o excesso do petróleo, porque o petróleo é bem poluente, tá? E como o nosso planeta demora muito, algumas estimativas, né, eu coloquei aqui a mais pessimista, fala que daqui 40 anos, basicamente, o petróleo acabou no planeta, vai ser pouquíssimo mesmo. Né? As mais otimistas falam 60, 70 anos e as mais realistas procuram uma quantidade de tempo entre esses 40 e esses 70 anos. Mas a questão é o seguinte, em algum momento o petróleo vai acabar, tudo bem? Talvez, não sei se eu vou acabar vendo isso, minha geração, mas provavelmente as gerações aí futuras, vocês provavelmente vão acabar vendo o fim do petróleo. Por isso que tem uma busca tão grande por se procurar outras fontes de energia além do petróleo, né? E também de que fazer que os objetos que necessitam do petróleo funcionar, que eles consigam funcionar mais utilizando menos petróleo. Tudo bem? Uma outra fonte de energia que a gente tem bastante utilizada no planeta também é o carvão mineral. Carvão mineral são restos, né, também de florestas e materiais orgânicos que com a pressão, né, e o calor eles não viraram petróleo, mas eles viraram rochas, tudo bem? E aí o que acontece? Nesse ato, ela tem muita energia dentro dela que a partir do momento que você queima, você coloca para queimar, ela vai produzir um vapor muito forte, que aí a gente utiliza para mover máquinas, tudo bem? O carvão mineral foi muito utilizado, galera, na primeira revolução industrial para fazer as máquinas funcionarem, a queima desse carvão mineral, tá? E ainda hoje é utilizado nas termoelétricas para poder gerar energia, tá? Além disso, o carvão mineral a gente usa, né, para fazer o asfalto, piche, plástico, tintas, um monte de coisa. Porém, o carvão mineral ele é altamente poluente, ele polui demais. Não é à toa que há uma crise muito grande das empresas que retiram o carvão mineral. Elas brigam muito aí para que seja bastante utilizado, mas o carvão mineral ele é altamente poluente. Então várias empresas, várias fábricas, vários países, eles procuram outras alternativas do que o carvão mineral, tá? A gente também tem o uso do gás natural, tá? Basicamente o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, eles surgem da mesma coisa que é o orgânico, são os plantas e animais, tá bem? E da mesma forma, soterrados. Porém, na decomposição, na hora que vai decompor, né, aquela pressão e aquele calor, ela vai gerando um gás, tudo bem? E aí, esse gás, ele fica preso debaixo do solo, tá? Geralmente, onde a gente acha gás natural, a gente também pode achar petróleo, mas não é uma regra, tá? Não significa que aqui tem gás natural, então vai ter petróleo. Pode acontecer de ter um buraco no subsolo gigantesco, como eu mostrei na imagem, que está cheio de gás natural, mas tem zero petróleo. Então toda a origem, tudo que era orgânico que estava ali dentro virou gás, tá? Virou rocha e virou gás. Ou virou petróleo, tudo bem? O gás natural a gente utiliza muito, gás de cozinha, combustível para movimentar o carro, né? O GNV, tudo bem? Ele tem um baixo custo, basicamente a perfuração, né? E depois de perfurado, você nem precisa fazer alguma transformação, porque ele já está pronto para uso, tudo bem? Ele é transportado por dutos, tá? Pra vocês terem uma noção, quem mora em apartamento aí já vê bastante, porque apartamento utiliza gás natural, gás encanado, tudo bem? E esse gás vai por debaixo da terra. Pô, professor, mas e se acontecer um vazamento? Dentro desses canos, eles costumam ter sensores, tá? Que vão verificar se tem alguma ruptura no cano. Por que que isso precisa ser corrigido de forma rápida, né? Porque o gás natural ele é altamente explosivo também. Então, qualquer fonte ali de calor mais próxima pode explodir geral, tudo bem? Então tem. Em algumas partes do planeta, esse encanamento ele está fora da Terra, mas geralmente ele está dentro, tá?
E dentro é até mais fácil, porque se começar a vazar, as chances de causar uma explosão diminui bastante, porque o solo dá uma seguradinha. Tudo bem? Ele é menos poluente, não significa que ele não polui, ele é menos poluente, é diferente, tá? Tá? Então é isso, assim, o gás de cozinha que a gente utiliza aí nas nossas casas são animais de florestas que morreram há milhões de anos atrás, tudo bem? Bom, a gente também tem a energia nuclear, em que a produção dela é baixa, tá? Ela é, ela é, ela vem, né? Ela é produzida a partir de se mexer no núcleo dos átomos, tá? Eu não vou entrar aqui em todo esse em como ela é feita, porque isso é coisa da aula de ciências, não vou entrar ali. E também eu ia precisar de uma aula inteira só para explicar a geração da energia nuclear. Mas o importante é o quê? Ela existe pouco, ela é muito cara para poder você produzir ela ali, tem que ter um investimento muito grande, tem que ter tecnologia, né, para poder mexer nisso, não é uma tecnologia barata, tá? Então, e como a energia nuclear também já foi utilizada para a produção de armas, né, que destrói, tem uma capacidade de destruição muito grande, então, assim, querer produzir energia nuclear assim, envolve muita coisa assim complicada que os outros países vão olhar, tudo bem? Bom, o problema da energia nuclear, ela traz muito risco social e muito risco ambiental. Por quê? Porque ela está mexendo nos átomos e tudo basicamente é formado de átomos, tá? E, e quando tem um vazamento, né, essa geração do lixo atômico, se esse lixo atômico vaza, ele sai dali da usina, ele contamina tudo muito fácil, tá? Ele pode contaminar pelo ar, pelo solo, né? E ele modifica o nosso corpo, ele vai dar câncer, tá? Se você põe no corpo assim, se pegar no corpo, vai causar câncer, vai causar algumas doenças aí e as pessoas não conseguem resistir, tudo bem? E a geração do lixo também, né? O que ele faz, ele precisa ser depositado em locais revestido de concreto, de chumbo, tem que ser subterrâneo, então ele exige uma logística muito grande e a produção de energia elétrica que ele gera é muito pouca. Quem geralmente utiliza são países que não têm muitas fontes de energia, né, para poder ser utilizadas e precisam da energia para fazer a sociedade ali movimentar. Então eles acabam também se valendo da energia nuclear, mas tem que ser locais assim, tem que estar em vigia 24 horas, tá? A gente já tem na história da humanidade alguns desastres com usinas nucleares, qualquer coisa. Depois dessa aula, ou pausa aqui, abre uma aba nova, vai pesquisar os desastres que já teve com energia nuclear. Tem já vários, tem vários mesmo, tá, galera? Então, aqui no Brasil a gente tem a usina de Angra dos Reis, que produz pouquíssima energia, tá? Tem Angra 1, Angra 2, estavam construindo Angra 3, que está parada, e produz pouquíssima energia mesmo, é mais utilizada no Rio de Janeiro, e olha lá, não é nem todo o Rio de Janeiro, é só um pedacinho do Rio de Janeiro, tudo bem? E exige muito dinheiro com isso. Bom, continuando, a gente tem as hidrelétricas. As hidrelétricas, eu acho que é a que a gente mais conhece, principalmente aqui no Brasil, tá? Porque ela é uma fonte de energia renovável, porque vem da água, tá? Do movimento da água, né? Então é fácil de você reutilizar a energia hidrelétrica, tá? Enquanto nós tivermos os nossos rios, né? A gente ainda vai ter energia elétrica, porém, né? Não significa que ela seja limpa, ela também causa impactos, tá? Para poder utilizar a energia elétrica, você precisa ter, depende assim da quantidade de rios, e só não basta ter rios. Os rios, ele precisa ter um potencial hidrelétrico. O que isso significa? Se for um rio calminho, não adianta, porque o rio calmo, a velocidade da água ali é muito baixa, é muito pequena. Tem que ser um rio que tenha várias quedas, que tenha várias curvas. Por quê? Porque esse rio aí ganha velocidade na hora que ele se movimenta. Na hora que ele está chegando perto da onde você construiu a hidrelétrica, que você barra, né, você fecha a passagem da água e força toda a água a passar por um lugar só, na queda dela, ela vai passar e vai girar uns motores ali dentro, que esse movimento de giro vai gerar a energia elétrica que a gente vai utilizar. Tudo bem?
Tá? Apesar do impacto de poluição, gases, ser pequeno, ela causa outros impactos, porque quando você vai represar, quando você vai segurar um rio para poder construir a hidrelétrica, você vai encher uma área. E na hora que você enche uma área, a vegetação, os animais, qualquer coisa que você tinha ali vai para debaixo d'água. Então, assim, o tamanho da hidrelétrica vai exigir que você retire as pessoas dos locais, que você movimente a fauna, a flora vai perder, tá? Muitas árvores vão ficar debaixo da água, não tem jeito, tá? Então, assim, a hidrelétrica, ela é muito utilizada no mundo todo, principalmente nos países que tem bastante rios com a velocidade da água rápida. Porém, você perde muita coisa. Os impactos ambientais são grandes, não na questão do gás, mas na questão, né, de você perder uma área muito grande. Tudo bem? Aqui no Brasil nós utilizamos bastante. A gente tem a segunda maior hidrelétrica do mundo, que é Itaipu, que por muito tempo era a primeira, mas ela perdeu o local de primeira no sentido de maior. Tá? Ela perdeu essa posição por uma hidrelétrica lá na China, de Três Gargantas, coisa assim. Eu não lembro o nome correto agora. Tá? A energia eólica, energia a partir dos ventos, né? São construídos esses ventiladores gigantes aqui, né? Gigantes aqui. E o movimento das hélices dentro vai ter um motor que vai girar e vai gerar energia elétrica, tudo bem? Qual que é a vantagem disso? Custo zero com combustível. Basta você botar esse ventiladorzão lá, que vai ficar rodando na velocidade 3, e ela vai gerar energia elétrica, tá? Porém, ela é altamente renovável, porque é a força dos ventos, mas não adianta nada assim, beleza, custo zero, vou botar um ventiladorzão desse aqui no quintal de casa que já era. Não. Depende de alguns fatores naturais. Tem que ser locais em que você tem uma boa quantidade de vento o ano todo. Tá? Aqui no caso do Brasil, a gente tem bastante vento, principalmente a região norte e a região nordeste. Tá? Então lá se utiliza bastante. Se você mora em algum local que tem a geração de vento, né, é baixa, é perder dinheiro. Tudo bem? Porém, também causa poluição, né? A poluição sonora, né? Aqueles ventiladorzão girando não é em silêncio. Vai ter um barulho ali. E visual também, né? Como a gente pode ver, né? Essas hélices aí gigantonas, tá? E elas ocupam grandes extensões de terra. A vantagem de ocupar grandes extensões de terra é que, dependendo do local, você pode também fazer plantações perto. Então, você aproveita aquele terreno. Tudo bem? A energia eólica é uma boa. Aqui no Brasil, como eu falei, na região Nordeste, é bastante utilizada, tá? A energia solar, essa aí é a mais tranquila de ser usada, porque basicamente ela pega a radiação solar, né, a luz do sol, e transforma em energia elétrica nesses painéis que nem a gente vê aqui da foto. É uma fonte de energia renovável e basicamente inesgotável. Ela está durando aí bilhões de anos. A gente só vai perder a energia solar quando o sol morrer, tudo bem? Então é daqui a alguns bilhões e bilhões de anos, então estamos tranquilos, tá? A construção é tranquila, é rápida. Na internet aqui, se você pesquisar, tem vários tutoriais de como fazer um painel solar simples para você utilizar na sua casa, tá? Tem pouca manutenção. A partir do momento que você instalou aqui, você não precisa ficar fazendo a manutenção o tempo todo. Obviamente que você tem que prestar atenção, mas não precisa ficar ali fazendo a manutenção o tempo todo. Se for um local que tem baixa luminosidade, desencana, não vai valer a pena. Tá? Isso aí geralmente é mais perto dos polos. Quanto mais próximo dos polos, menor a quantidade de radiação solar, e não vale a pena. No caso aqui do Brasil, e de todos os países basicamente que estão ali na faixa dos trópicos, é excelente porque pega muita luz do sol. Antigamente, quando eu digo antigamente, galera, estou falando de 10 anos atrás para mais ainda. Ter painel solar em casa era meio caro. Agora não, agora está muito barato, muitas casas estão fazendo isso. Algumas casas já são construídas pensando na utilização do painel solar, e aí você gera energia elétrica para ser utilizada não na casa toda, mas nos aparelhos que a gente tem em casa que mais consomem energia, tipo o chuveiro. O chuveiro acaba consumindo muito, então você tem um painel solar ali que a energia produzida
e guardada, vai ser utilizada no chuveiro, não vai ser utilizada em outro móvel. Pode ser utilizada em alguns outros aparelhos também. Tem gente que usa o chuveiro e usa a geladeira, por exemplo, tal, ou um freezer que também consome bastante energia. Tudo bem? Ocupa áreas extensas e é extremamente limpa. Tudo bem? É extremamente limpa. No nosso caso aqui é ótimo, né? Deveria ter um incentivo maior do uso da, dos painéis solares. Eu particularmente eu acho que deveria ter algo que os prédios públicos e a maior parte das casas, né, podia ter um incentivo e prédios a instalação de painéis solares. Tudo bem? A geotérmica, a gente não tem muitas delas aqui no Brasil porque ela é obtida a partir do calor que vem do interior da Terra, né? Dentro do nosso planeta tem a lava, né, o magma, em que ele sobe, né, ele gera calor e embaixo da Terra a gente vai ter bolsões com água que vai gerar um vapor e esse vapor vai subir e vai ser utilizado para gerar energia geotérmica. Porém, não é muito utilizado, não é todo lugar do planeta que tem boas fontes geotérmicas, tá? O vapor que ela solta basicamente é vapor de água, tá? É vapor de água, então a emissão de gases poluentes é extremamente baixa, porque a maior parte dele é vapor de água, tudo bem? O impacto ambiental é reduzido, mas são poucos os locais que são uso favorável ao seu aproveitamento, e mesmo os locais que utiliza a energia que surge dali é utilizada em áreas muito pequenas, tá? E ele tem um preço elevado de instalação e captação, tá? Talvez, futuramente, melhorando a tecnologia de captação, ela se torne mais barata, mas no caso brasileiro aqui, pouquíssimo utilizado, tá? Agora, tem alguns outros países, principalmente mais próximos do polo, que utiliza bastante, tudo bem? A maremotriz, a gente tira energia a partir do movimento do mar, das marés, né? Então, aquele movimento das águas, ela vai gerar hélices, que vai gerar energia elétrica, que vai ser utilizada principalmente aí no litoral, né? É uma fonte renovável, porque só aproveita o movimento da água, não gera gases, não gera resíduos poluentes, né, em excesso. Gasto zero com combustível, porque basicamente você só precisa que a água movimente as hélices, né? Então você não precisa botar uma gasolina, um diesel ali para fazer as hélices girarem. Porém, ela depende de que seja o mar ali perto da costa, né? Tem que ter bom movimento das águas. Se for também, que nem a questão da hidrelétrica. Se for uma área em que a água se movimenta pouco, você vê pouco movimento do mar, desencana, é perder dinheiro, tá? Tem que ser algum local em que você percebe que a água se movimenta bastante, tudo bem? Tem um baixo rendimento, então ele só é utilizado mesmo perto do litoral, nas áreas costeiras, tudo bem? E tem a questão que a partir do momento que você instala, você vai estar mexendo com a fauna e a flora que tem ali naquela região debaixo d'água. Então, né, tem um impacto também. Tá? O biogás... Tô acabando, tá? O biogás é quando a gente pega resíduos orgânicos, instala em um determinado local, deixa ele ali apodrecendo, ele vai gerar um gás, e esse gás ele fica preso nesses bolsões que você está vendo aqui na foto, tá? E a partir dessa pressão que ele vai ser utilizado, né, vai ser captado e vai ser utilizado para mexer em máquinas, né, para poder fazer alguma indústria ali funcionar, ou pode ser até mesmo ser utilizado em casas. Qual que é o problema? Você utiliza para matéria-prima, né, você pode utilizar o resto de uma plantação e utiliza ali a produção do biogás. O problema é que o biogás também ele vai fazer gases tóxicos, então tem que ter um tratamento para que se esses gases tóxicos saiam, seja rápido de você poder limpar o ar ali. E ele ainda é meio alto o custo de instalação. É uma boa para as áreas agrícolas, áreas rurais, principalmente agroindústrias, né? Mas ele tem um problema aí, se vazar, o negócio fica feio. Tudo bem, é muito gases tóxicos no ar. E por fim, né, a biomassa, que é a partir de você queimar produtos orgânicos para gerar energia, tudo bem? Então, madeira, resto de cana, né, alguns outros tipos de coisas orgânicas que eu vou queimar para gerar a energia para funcionar no lugar, tudo bem? Ela é barata, ela é renovável, é utilizada principalmente nas agroindústrias, tudo bem?
É uma tecnologia acessível, fácil de fazer. Qual que é o problema? Se você vai utilizar a biomassa, você vai perder áreas de lavoura, por exemplo. Você vai ter que ter um lugar só para produzir a matéria-prima que você vai utilizar na biomassa. Ok? E aqui uma imagem de local utilizando bagaço de cana. Tá? Bom, e por fim, para acabar, né? Essa aulinha ficou grande, mas tudo bem, não tem problema. As principais fontes de energias utilizadas no mundo todo, tá? Eu peguei essa tabelinha aqui no material escolar que a gente tem, em que ele faz a comparação aqui no mundo, América do Sul e América Central e Brasil. Então ele pega o amplo, o mundo todo, depois ele olha só para Américas do Sul e Central, todos os países da América do Sul e Central, depois ele olha só Brasil, tudo bem? E ele compara de 1965 a 2018. O que a gente percebe? O petróleo em todos continua sendo muito utilizado, porém a gente vê aí uma queda no uso do petróleo, tá? O gás natural, bastante utilizado, há um crescimento do gás natural, então estamos diminuindo o uso do petróleo e estamos utilizando o gás natural. Carvão também vem caindo, assim, é pouco utilizado, no mundo todo há uma queda. Na América do Sul há um aumento, então alguns outros países estão utilizados, mas no caso do Brasil a gente está diminuindo o uso do carvão. Tá? A energia nuclear, pouquíssimo utilizado. A hidráulica, olha como aumenta bem, tá? Então no mundo todo utilizando a energia da água. A solar vem aí aos pouquinhos, a eólica também e todas as outras que eu falei que aparecem em valores muito baixos, eles somaram tudo e colocaram aqui. Tá? Então a gente consegue perceber que as principais fontes de energia no mundo são petróleo, gás natural, carvão mineral, energia nuclear, hidráulica, que é a força das águas, solar, que é a luz do sol, e as eólicas, que é a força do vento. Tudo bem? Basicamente é isso a nossa aula, pessoal. Quem aí é meu aluno meu, não vai atrasar para fazer as atividades do quarto bimestre. Tem um trabalho do bimestre, eu já coloquei lá no Google Sala de Aula, o que é para fazer. E quem não é aluno meu, eu vejo vocês e também vejo meus alunos na nossa próxima videoaula de Geografia. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau.